Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão. Como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. E ó, chegou o grande dia. O dia de ver o Vasco jogar ou o dia de nos estressarmos com os gigantes da colina em campo. Então você pode ir lá na 1xBet e fazer a sua aposta. Te dá um motivo extra para estar apegado aí na partida, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Seu primeiro depósito eles dobram o valor com o nosso cupom promocional Futebolaço, com Temudo e CO no final. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. A rodada hoje pega fogo e você pode fazer as suas apostas lá. Empresa séria, paga rápido e paga muito bem. E faço um apelo a vocês aqui, ajuda demais o meu trabalho. Quem gosta de ver o Dieguinho no ar, trabalhando aqui, prestigie nossos parceiros comerciais. Eu sei que tem várias bets no ar aí, mas pô, dá essa moral, faça na 1xBet. Mas tem que ser, ó, pelo meu link, tá? Que tá aí no primeiro comentário fixado. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, galera, vamos discutir algumas situações importantes aqui. Primeiro, vou dar uma breve pincelada sobre base. A base do Vasco é incrível, né? Vem ganhando títulos, chegando em fases agudas. Rolou ontem na Barra da Tijuca uma competição internacional de categorias mais abaixo, tá? E o Vasco chegou na final das 4 competições da Ibercup. Sub-8, campeão. Sub-12, campeão. Sub-9 e Sub-11, o Vasco foi à final e foi vice-campeão. Já desde a molecadinha de baixo, o Vasco vem muito forte. Quem esteve acompanhando e prestigiando a competição foi o Carlos Brasil, que é o coordenador da base, e o Eduardo Húngaro, que é seu braço direito ali na gestão da base do Vasco da Gama. Inclusive, alguns ex-jogadores prestigiaram a competição, como, por exemplo, Leonardo Moura, né, que jogou no Flamengo, no Vasco, Fluminense, no Botafogo. Teve lá também acompanhando a competição que rolou na Barra da Tijuca. Parabéns à molecada do Vasco aí, que foi campeã da Ibercup da Sub-8 e também do Sub-11, beleza? Sub-12, desculpa. Bom, agora vamos aqui trazer algumas situações referentes ao jogo de hoje. Antes, só uma rapidinha. O atacante Juan Cruz já foi até apresentado lá no Ludogorets da Bulgária. Tá passando até para vocês aí na tela a foto dele já segurando a camisa do clube búlgaro, tá bom? Então desejo boa sorte ao Juan Cruz na sua nova etapa da carreira, tá? Agora vamos voltar pro Vasco. Primeiro, o Vasco divulgou aí nas suas redes sociais já fotos dos jogadores com a nova camisa. E o Vasco estreará esse novo uniforme contra o Atlético Paranaense hoje em São Januário. E um fato curioso, a gente sabe que tabus uma hora caem, mas o Atlético Paranaense nunca venceu o Vasco jogando em São Januário. No Rio, dificilmente eles nos vencem também. Recentemente teve um jogo que o Vasco teve como mandante, mas não foi em São Januário. Eu não me recordo onde foi, o Atlético Paranaense acabou ganhando. Mas em São Januário, eles nunca venceram o Vasco da Gama, tá? Então o Vasco vai com esse tabu na mão aí para jogar hoje contra o Furacão. Quando vai jogar lá na Arena da Baixada é saco de pancada. Toma de 5, toma de 6, toma de 7. É uma festa danada, tá? Outra situação, tá passando para vocês aí na tela. O Vasco divulgou aí, né, a arte da partida e destacou Medel, Marlon Gomes e Ryan. E eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque eu não sei se eles são os principais garotos propaganda nesse momento do Vasco. E aí é mais pela questão da divulgação do novo uniforme, tá? O Medel centralizado e o Marlon Gomes e o Ryan pelas laterais, ou se tem a ver com a questão do time titular, porque normalmente você dá ênfase ao cara que vai jogar, né? Você não vai pegar o cara que é reserva e vai botar a foto de destaque da partida usando ele como chamariz pro jogo, né? Então, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Por que eu tô falando isso? Porque não bate com a provável escalação que a imprensa tem conseguido apurar. Um provável time do Vasco para logo mais para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense é Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Miranda e Zé Vitor. O Léo é desfalque, mas o Vasco não confirmou, desfalque não, ele é dúvida. O Vasco não confirma ainda se o jogador de fato está fora da partida
ou não. Ele deve fazer um testezinho hoje antes da partida para saber se vai ter condição de já atuar ou não. O Léo é fominha, vai pro sacrifício. Se tiver uma mínima condição, acho que ele vai dar uma forçada e não vai querer estar fora dessa partida. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. E aqui agora é o meu grande senão com o Ramon Dias. As prováveis escalações que a imprensa tem divulgado é Medel e Zé Gabriel protegendo a zaga, com o Jair sendo esse meia mais adiantado. O trio de ataque, Figueiredo como camisa 9, Peck na esquerda, Orelhano na direita. O trio de ataque, até ok. Eu não consigo entender o Marlon Gomes fora desse time. Acho até que a galera pega um pouco mais no pé do Zé Gabriel. Acho que ele é um jogador que ele até ajuda, tem ajudado. Mas não consigo entender o Marlon Gomes fora. E bate um conflito comigo aqui, porque o Marlon Gomes está na divulgação da partida. Não sei se os companheiros de imprensa erraram, né? Ou se de fato a divulgação dele é mais pela questão da camisa, tá bom? Mas eu não tiraria o Marlon Gomes do time. É um dos jogadores mais criativos que nós temos e é um jogador que tem ajudado também na marcação. Cresceu, melhorou muito depois da saída do Andrei do time, tá? Enfim, mas o provável time do Vasco é esse. Ramon Dias acabou de chegar, vamos dar aí... Vamos confiar no cara, né, cara? Vamos confiar nele, que é o que resta pra gente. O provável time do Atlético Paranaense é Bento no gol, Kelvin na lateral, Zé Ivaldo e Matheus Felipe. Na zaga, o Atlético Paranaense vem com essa zaga reserva. O Pedro Henrique teve uma lesão no tornozelo e o Thiago Heleno tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora. Então o Furacão vem com a zaga reserva para jogar hoje. O Esquivel, o argentino, é o lateral esquerdo. Fernandinho, ex-City, Eric e Vitor Bueno é o tripé de meio de campo. E o trio de ataque formado com Christian ou Arthur Vidal, Vitor Roque e Canóbio, tá? Esse é o provável time do Atlético Paranaense. Nós temos desfalque para a partida do Capasso, talvez o Léo, né? A gente ainda não sabe se ele vai para o jogo ou não. E pendurados, o próprio Léo, se tomar mais um amarelinho, não pega o Corinthians na Arena Itaquera. Matheus Carvalho, Figueiredo, Orelhano e Ryan. Esses 5 jogadores estão pendurados, tomando um amarelinho, não jogam a próxima partida do Vasco da Gama, tá? Agora vamos aqui a um fato curioso e eu encerro falando especificamente sobre a partida. A primeira aparição de Ramon Dias em São Januário foi numa vitória em 2016 do River Plate sobre o Vasco na Colina Histórica. O Vasco jogava à época a Supercopa, era o primeiro ano da competição, foi convidado a participar por ter sido o campeão sul-americano de 48, o River Plate era o atual campeão da Libertadores de 96, e o Vasco e o River caíram no mesmo grupo, avançava às finais só o primeiro time de cada grupo, e o Vasco e o River tinham uma diferença ali de 2 pontos, o Vasco com 12, o River com 10, um simples empate colocaria o Vasco nas fases finais, mas dentro de casa o River meteu um 2-0 no Vasco, Marcelo Gadiardo de falta, e o chileno Salas, aí, um cracaço, meteu o outro gol do River Plate. O Vasco começou a ver a vaca pro brejo após o Edmundo dar uma cotovelada na cara do goleiro Burgos, né, do River Plate, um lance completamente bobo. Ele foi expulso e enervou muito a torcida do Vasco. O River Plate já tinha feito 1-0 logo no começo da partida e logo depois veio o castigo, o segundo gol. E aí, 2-0, 1 a menos, o Felipe deu um pontapé no jogador do River Plate e o jogo não acabou. Com 25 minutos da segunda etapa, a torcida do Vasco começou a tirar coisas no gramado, inclusive o árbitro assistente tomou a pedrada na perna, teve que ser retirado do campo de maca e a partida foi suspensa e a Conmebol deu a vitória para o River Plate aí, sem com que o jogo tivesse acabado, tá? E aí o River acabou até sendo campeão desta competição. E ali o Ramon Dias iniciava a sua carreira. Ele iniciou como técnico do River Plate em 1996. Depois já enfrentou o Vasco em outras oportunidades. O Vasco foi campeão da Libertadores em 98, sobre o Barcelona de Guayaquil, eliminando o River Plate na semifinal. E Ramon Dias ainda era o técnico do River Plate. E agora ele vem a primeira vez a São Januário como treinador. E agora sem público. E sem público por quê? Porque a torcida do Vasco fez aquela barbárie no jogo do Goiás. Então, a gente fala muito que o tempo tem passado e as coisas têm ficado mais violentas, mas acho que o ser humano ele é meio imbecil já de muito tempo, né? E lá tacaram muita coisa no gramado, inclusive até pedras, né? O quarto árbitro tomou uma pedrada na perna e teve que sair de maca. Então, é isso. Bom, falando sobre o jogo, cara, me preocupa demais essa partida
O Vasco tem um jogo a menos, vencendo hoje fica a 2 ou a 3 pontos do primeiro time fora da zona, a depender se o Goiás vai ganhar o jogo dele ou não. Mas o Vasco tinha condição de, ganhando hoje e fazendo uma pontuação rápida nos próximos jogos, ele já ia embolar rápido com a galera ali. O problema é que o Vasco demorou a trocar de treinador, tivemos a sequência muito tranquila para disputar, né? Tivemos 4 jogos no Rio de Janeiro, sendo 3 jogos bem mais fáceis: Goiás, Cuiabá e Cruzeiro. E aí tínhamos o Botafogo, que era um clássico, era aqui no Rio, e só sairíamos uma partida fora de casa. O Vasco perdeu esse time e agora o Ramon Dias assume numa sequência muito braba. O Vasco pega Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa e fecha, né, o primeiro turno com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. O Red Bull está muito bem no Campeonato Brasileiro, ou seja, eu olho para essa tabela e o Vasco precisa pontuar muito rápido, porque se ele continuar mal e a galera daqui a pouco vai abrir 8, 9 pontos do Vasco e já era, cara. Não dá para recuperar isso num turno, não. É só um milagre, tá? Até porque eu vejo o América Mineiro agora crescendo no campeonato, porque ele já saiu das Copas. Eu vejo também o Corinthians, que tem avançado nas Copas, saiu numa delas. Agora vai dar um estirão. O Corinthians não tem time para estar na bica na zona de rebaixamento. Eu vejo, por exemplo, o Curitiba numa arrancada e também o... Oh, meu Deus do céu. O Bahia. Eu vejo potencial no time do Bahia. Eu acho que o Bahia não é time para estar na zona de rebaixamento. E o Cuiabá, que em tese seria um time mais frágil, largou, cara. Já tem 21 pontos no campeonato. Então assusta muito. E o Vasco, querendo ou não, ele vai ter que se virar. Acreditar em São Medel e poderoso chefão Ramon Dias para a gente começar a virar esse jogo. Confesso que eu estou muito preocupado e não estou esperançoso pro jogo de hoje, não. Tá? Então é isso, galera. Assim eu encerro aí a nossa segunda edição e logo mais depois da partida eu venho com o meu pós-jogo. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. E que o Vasco consiga vencer, porque só a vitória nos interessa no dia de hoje. Tamo junto.